Realmente é uma situação bastante polêmica, tem opiniões favoráveis, tem opiniões contrárias. Por isso nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio ao vivo o advogado Dr. Marcelo Moreira, que vai falar como deve ficar na prática as mudanças na aposentadoria. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente viu na reportagem aí que é um tema bastante polêmico e controverso, mas também é uma medida necessária para o governo, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Balista. Boa noite a todos os telespectadores da TV Direta, a população de Mococa e região que assiste a TV. Realmente, é um tema, Balista, que está tirando o sono do brasileiro, né? Só que, que acontece? Existe essa proposta. Ela foi encaminhada para a Câmara dos Deputados, mas não tem nada de concreto, de real ainda. Existe a proposta. Vai haver mudanças? Vai. O pontapé inicial foi dado para essas mudanças. Tá? Mas nós vamos tentar esclarecer, explorar alguma dessas propostas, dessas mudanças aqui hoje. Bom, a gente começa falando qual que é a diferença hoje da aposentadoria para a lei atual e para essa proposta que foi apresentada ao Congresso. Hoje, vamos trabalhar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Quais são os requisitos ou exigências? Que o homem tem 35 anos de contribuição e a mulher tem que ter 30 anos de contribuição. Isso é o requisito para aposentar. Existe o fator previdenciário, que tem que ter 86 pontos a mulher e 96 o homem. Esses 86 pontos da mulher tem que somar o tempo de contribuição com a idade, para dar 86. Daria o quê? Se ela tiver 30 anos e 56 anos de idade. Não incide o fator previdenciário. Então, ela vai receber um benefício bem próximo de 100% da média dela. O homem é 96, que seria 35 anos de contribuição e 61 anos de idade. Isso é o fator previdenciário, mas não é requisito para a concessão da aposentadoria. O requisito para a concessão é só ter 30 anos de contribuição a mulher e 35 o homem. Tá. Com a proposta que foi encaminhada, isso muda. Fixa idade e tempo de contribuição. Idade mínima para o homem, 65, e para a mulher, 62 anos. E tem que ter 20 anos de contribuição. Se a pessoa for aposentar com 20 anos de contribuição, ela vai aposentar com 60% da média dela, das contribuições, das maiores contribuições. Ou seja, explicando em reais para as pessoas atender, hoje o salário mínimo de 1.000, a pessoa vai receber um benefício de 600. Se a média dela der isso, só que o benefício previdenciário não pode ser inferior a um salário mínimo. Tá? E outra coisa de suma importante também esclarecer, o que é? Por exemplo, é 60% e sobe 2 pontos a cada ano. Ou seja, para a pessoa receber 100%, ela vai ter que ter 40 anos de contribuição, igual falado na reportagem passada minutos anteriores. Então, com relação à aposentadoria, são essas mudanças. O que também é importante que vai mudar? Aposentadoria rural. Qual que é o requisito da rural hoje? O homem tem que ter 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. A mulher, 55 anos de idade e 15 anos de contribuição. Na proposta que 60 anos tanto para homem como para mulher e 20 anos de contribuição. Tá? 20 anos de contribuição. Bom, a gente conversava aqui antes de iniciar a entrevista que para a nossa faixa etária, a gente hoje às vezes olha com um olhar um pouco diferenciado, porque com a capacidade laborativa que a gente tem ainda por mais alguns anos, né, tem condições de trabalhar e contribuir, nós vamos ainda enfrentar outras reformas, né? Sim, sim. Eu acho assim que vai ter outra coisa super importante para esclarecer, são as regras de transição. Ou seja, tem algumas pessoas que vão se sujeitar a essas regras de transição. Com relação à aposentadoria, tem 3 regras de transições na proposta. Primeiro, soma-se o tempo da contribuição e a idade, que teria que ter 86 e 96. Ou seja, nesse período da transição, completar isso. O que seria? 86. A mulher, 30 anos de contribuição e 56 de idade. E o homem seria 96, que seria 35 anos e 61 de idade. Isso vai subindo
um ano, até chegar 65 anos o homem e 62 a mulher. Tem um outro também, a segunda regra de transição, que é tempo de contribuição mais idade mínima, que seria 56, tinha que ter 56 anos a mulher e 30 anos de contribuição, e o homem 61 e 35 anos de contribuição. E nós temos também a terceira regra de transição, que é só tempo de contribuição. Como que funciona isso? No período da transição, a mulher tem que faltar 2 anos para completar 30 anos. E o homem, 2 anos para completar 35 anos. Ele teria que pagar um pedágio de 50%, ou seja, ao invés de ser 2 anos, ele teria que cumprir mais 3 anos. Entendi. Isso para quem está próximo, dessa nova contribuição. Regra. Só que o problema também, que eu estava estudando, e tem o fator previdenciário de acordo com a expectativa de vida. Sim. Nessa última regra de transição, só de acordo com o tempo de contribuição. Tá? Então, são essas 3 regras que estão aí na proposta que foi encaminhada. Bom, doutor, a aposentadoria por invalidez. A gente sabe que já teve algumas mudanças recentes. Por exemplo, o INSS hoje não invalida uma pessoa totalmente, dependendo da gravidade desse quadro de invalidez, né? Aposenta por um período, depois chama para uma nova perícia para ver se essa pessoa tem capacidade laboral. Com essa nova proposta, como fica essa aposentadoria por invalidez? O Balista, é o seguinte, é muito importante também frisar que teve uma medida provisória que está em vigência desde o dia 18 de janeiro de 2019. E o que acontece? Uma das mudanças e da finalidade dela, a gente chama o pente fino. O que é? Tentar esses benefícios por incapacidade, que seja aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, tentar cessar o máximo possível. Ou seja, manter só aquelas pessoas que realmente estão incapacitadas para o trabalho, não têm condição de trabalhar. Só que no dia a dia, a gente se depara com situações que estão dando alta, e estão falando que a pessoa que tem capacidade, e na realidade ela não tem. Tá? Com relação à aposentadoria ou benefício de incapacidade, tem que preencher alguns requisitos. Tá? Tem que ter 12 meses de carência, a pessoa tem que ter a qualidade de segurado, está incapacitado para o trabalho. Tá? E o que muda na proposta? Que hoje, se a pessoa aposenta por invalidez, ela recebe uma média de 100% do salário dela. Onde recebe os maiores valores na aposentadoria, é uma das melhores. E de acordo com a proposta, cai para 70% e sobe 2 pontos também a cada ano trabalhado. É igual na proposta da aposentadoria aí, que tem por idade, porque, no meu entender, é a mesma coisa. Uhum. Entendeu? Então, a mudança é esse. Ao invés da pessoa que aposentar por invalidez receber 100%, ela vai receber 70%. E o que passar de 20 anos vai ser mais 2 pontos passado de 20. Entendeu? Ou seja, teria também que ter aí 40 para receber 100%, 40 anos de contribuição. Sim. Bom, doutor, e a pensão por morte, ela muda alguma coisa com essa nova proposta? Muda também. Uma coisa importante também, dessa medida provisória que já está em vigência, suma importância. Quando a pessoa ela é menor de 16 anos, ela tem até 180 dias para postular a pensão por morte e retroagir a data do óbito. Se ela tem mais de 16 anos, ela tem 90 dias para retroagir a data do óbito. Não que a pessoa não possa postular. Um menor de 16 anos, quando perde o pai, ou a mãe, ou alguém que o sustente, no caso. Que tenha a guarda dele, que seja o curador dele, ele tem 180 dias para postular isso aí e retroagir a data do óbito. Se for maior de 16 anos, ele tem 90 dias para retroagir na data do óbito. Nada impede que, se dali um ano, ele peça, só que ele vai receber do pedido. Não vai retroagir a data do óbito. Entendi. Isso já está em vigência nessa medida provisória 871 de 2019. E na proposta, qual que é a mudança? Que a proposta é que receba 70%, entendeu? Desculpa, 60% e sobe 10% para cada dependente. Ou seja, 60%. Tem um filho, vai para 70%, menor, dando um exemplo.
Tem 4 filhos, vai receber 100%. Hoje recebe 100%. A proposta começa com 60% e acrescenta 10% por beneficiário. Essa é a proposta. Doutor, só para a gente entender, no caso, a esposa perde o esposo. Perfeito. Ela pode, então, pleitear essa pensão por morte dessas condições que o senhor disse, e aí com os filhos menores, ou a questão do filho é uma pensão e para a viúva seria outra pensão? Muda alguma coisa também nesse sentido? Não, é o seguinte, a pensão é devida para os dependentes habilitados à pensão por morte. Quem são dependentes? São cônjuge, que é esposa, esposo, companheiros, desde que prove essa união estável, tem que ter prova contemporânea. O INSS exige 3 provas documentais. Os filhos menores de 21 anos ou os filhos incapazes. Esses são os dependentes. São aqueles que vão requerer a concessão do benefício. Tá? Eles que vão requerer isso daí. E também, a pessoa que falecer tem que ter a condição de segurado, Balista. Porque se ela não tiver condição de segurado, ou seja, faz 5 anos que ela não recolhe no INSS, não vai receber a pensão, porque não tem a condição de segurado. Isso hoje, entendeu? Isso hoje, trabalhando hoje. E de acordo com a proposta, continua essas regras, só muda o quê? Muda o valor da pensão, que hoje a pessoa recebe 100% da média. E esclarecendo o que você falou, por exemplo, deixou o esposo faleceu, deixou a esposa e 2 filhos melhor. Os 3 vão receber. Sim. E é dividido entre os 3 em partes iguais. O que acontece? Depende do período de casamento, por exemplo, depende do período de casamento, a mulher vai receber por um período maior. Completou 21 anos, esses filhos vai cessar a pensão deles. A parte deles passa para a esposa. Ela passa a receber um valor maior ou até integralidade. Mas a gente tem que ver o período de casamento, o período de união estável, para ver se ela pode receber pela vida toda ou não, entendeu? Entendi. E no caso, por exemplo, falece o esposo, a esposa recebe a pensão por morte, mas ela já está na condição também de se aposentar. Ela pode acumular esses benefícios? Muda alguma coisa para essa regra? Excelente pergunta. Hoje a pessoa não pode acumular 2 benefícios iguais, mas 2 benefícios diferentes ela pode acumular, ou seja, ela pode receber uma aposentadoria e uma pensão por morte do marido que faleceu. Nessa proposta, fala que não, que tem que receber o benefício de maior valor, acrescida uma soma percentual daquele outro. Só que limita de 80% até 20%, por exemplo, se o benefício for de 1 até 4 salário mínimo. Se for acima de 4 salário mínimo, não vai ter esse acréscimo de percentual. Ou seja, vai receber o benefício de maior valor no importe de 100% do valor dele e vai receber um acréscimo desse outro. Não vão ser 2 benefícios. Só que esse acréscimo vai de 80% até 20%. E se a pessoa recebe esse outro benefício, é valor superior a 4 salários mínimos, não vai ter esse acréscimo. Entendi. Entendeu? Bom, e no caso para o empregador, né, a incidência da multa do FGTS sobre os 40%. Hoje, isso é normal, né? Parece que nessa nova proposta da Previdência também ela fala com relação a isso, ou seja, as pessoas vão ter que, se quiser continuar trabalhando, não vão ter direito a uma nova multa do tempo de serviço por fundo de garantia. É o seguinte, está na proposta, o empregador ele não é obrigado a pagar a multa de 40% do empregado caso ele já esteja aposentado. Outra coisa que também está lá, se o empregado estiver aposentado também, isenta o empregador do recolhimento do fundo de garantia. Isso está na proposta. Querendo ou não, se essa questão for aprovada, para o empregador que sofre tanto com essa questão, vai ser um ponto positivo, né? Os empregadores devem gostar um pouco. Bom, e a gente viu na entrevista também uma professora dando a entrevista e dizendo sobre essa regra, né, que também vai mudar para a classe dos professores. Como fica? É o seguinte, professor hoje, o que acontece? Qual que é o requisito exigido para ele aposentar? A mulher tem que ter 25 anos de magistério como professora, de ensino médio, ensino fundamental. E o homem tem que ter 30 anos de magistério. Independente de idade. Isso é requisito. O que pode interferir a idade
é no cálculo do benefício, que tem o fator previdenciário, mas não é requisito para a aposentadoria. Com essa nova proposta que foi encaminhada, idade, ou seja, 60 anos de idade, entendeu? Tanto para homem quanto para mulher, e 30 anos de contribuição. E vai ter e também tem uma regra de transição na aposentadoria do professor, que se nesse período de transição atingir 81 e 91 pontos, vai ter direito a aposentar. Nesse período de transição. O que seria 81? Seria somado o tempo de contribuição mais a idade. 81, 91. Quando é por tempo de contribuição, é 86, 96. Tratando de professor, diminui 5. Tanto anos. Para a mulher quanto para o homem. Então, essa é a mudança na proposta. Bom, doutor, e existe também a aposentadoria especial, né? Quem tem direito a essa aposentadoria especial e ela sofre mudanças também? Sofre mudanças. Quem tem direito à aposentadoria especial são aqueles que trabalham em condições de risco. Por exemplo, um enfermeiro, policiais, enfermeiro que trabalha com pessoas, com contato com pessoas que têm doença infecto-contagiante, com material, os policiais. Nós temos também o que trabalha, um serralheiro, que trabalha, por exemplo, com ruído, um operador de máquina. Essas pessoas, então, elas trabalham em condições especiais, em condições de risco. E o que demonstra isso? Até 1995, o enquadramento era pela profissão da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, é médico, é enfermeiro, é dentista, já enquadrava como especial. Posterior a isso, exige 2 documentos, o SB 40 ou DSS 8030, que são formulários. Tá? Seria aquela condição, doutor, desculpa te cortar, insalubre, por exemplo, a pessoa que trabalha com produto químico, a pessoa que trabalha num polo de radiação, a pessoa que trabalha com risco iminente de morte, no caso dos policiais? É interligado, tem fundamento. Sempre a atividade insalubre, que insalubre é mais a gente fala isso, o termo técnico da Justiça do Trabalho, relação trabalhista. Com relação à relação previdenciária, a gente fala que a atividade é especial. Sim. Mas uma coisa é próxima da outra, realmente. Então, só terminando, até 95 era pela profissão, exceto calor, ruído e eletricidade, que aí você precisava de algum lado técnico. De 95 a 97, seriam esses 2 documentos, SB 40 ou DSS 8030. A partir de 97, exigiu o PPP, que é o Perfil Profissionográfico Previdenciário, e laudo técnico. Entendeu? Laudo técnico. E o que é de suma importância? Às vezes, os empregadores fornecem ao empregado esse PPP. E esse PPP ele tem que ser preenchido de forma correta. O que tem que estar nele? Tem que estar os dados do empregador, os dados do empregado, dentre eles, a função do empregado, o período que ele trabalhou, qual o fator de risco, se essa exposição de risco era habitual e permanente, quem é o responsável técnico e o responsável pela empresa, o empregador, ele tem que assinar esse PPP. E esse PPP ele é baseado com base no LTCAT ou no PPRA, nesses documentos, que ele é preenchido com base neles. E que a gente se depara muitas vezes, esse PPP é preenchido faltando informações, dados. Aí leva no INSS, o INSS não aceita. A Justiça também, na maioria das vezes, não aceita e manda fazer perícia. Se o PPP estiver preenchido de forma correta, bem como tiver o laudo técnico da empresa, a Justiça tem aceito isso, reconhecida a atividade como especial, tá? E não precisa de fazer a perícia judicial. E o que muda a pergunta sua? Hoje nós temos a aposentadoria especial. Tem algumas atividades que são 15 anos, outras 20, outras 25 anos. Mas, na maioria, são 25 anos de atividade especial. Se a pessoa tiver 25 anos de atividade especial, hoje aposenta como aposentadoria especial. O único requisito é esse. E o que é bom? Bom porque não tem o fator previdenciário. Ela recebe bem próxima da média dela, independente da idade. Isso hoje. A única coisa que tem de ruim, até cabe discussão, tem algumas jurisprudências contrárias, mas são poucas jurisprudências, é que se a pessoa aposenta especial, ela não pode continuar naquela mesma função. Ou seja, se ela aposentou como enfermeira, ela não pode continuar como enfermeira. Ela pode trabalhar, mas em outra função. Sim. Tá? Tem algumas decisões esparsas de tribunais
falando que pode continuar assim, mas isso ainda é minoritário. E de acordo com a mudança, o que eles estão querendo pôr? Colocando por idade, Balista. Ou seja, colocar para a pessoa de, por exemplo, quando é 15, as profissões de 15 anos, colocar 55 de idade. Quando é 20, 58. E 25, 60 anos de idade, até chegar em 65 anos de idade. Eles querem colocar idade também na aposentadoria previdenciária. Outra coisa na proposta, que é assim, às vezes a pessoa não aposenta especial, mas ela trabalhou, vamos dar um exemplo, ela tem 30 anos de contribuição. Para ela aposentar hoje, ela precisa de 35 anos. Então ela tem 30, falta 5. Só que desses 30, ela trabalhou 15 anos como especial. Eu provo como especial, esses 15 anos sobe 0,4, ou seja, sobe 6 anos. Eu chego nos 35, eu consigo aposentar ela. E o que eles estão? A proposta é para cortar esse 0,4 para não contar isso mais como especial para fim de aposentadoria por tempo de contribuição. Entendeu? Entendi. Então isso está na proposta também. Bom, a gente sabe que isso é uma proposta, né, que vai ser analisada amplamente ainda pelo Congresso, pelo Senado, com a participação dos sindicatos, da sociedade civil organizada. Os estados também têm muito interesse nessa proposta por conta das dívidas. Vai ser muito discutido. Mas a gente, para encerrar, doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o direito adquirido, né? A gente sabe que muitas vezes uma lei entra em vigor e, às vezes, acaba afetando aquelas pessoas que já teriam essa condição de se aposentar. A lei prevê que essas pessoas tenham também esse direito adquirido, que não sejam prejudicadas com a nova proposta? Sim, Marisa, boa pergunta. Realmente, direito adquirido. O que é o direito adquirido? É aquele direito que a pessoa já adquiriu, ela tem esse direito. Entendeu? E no direito previdenciário, aplica-se o direito, a lei, da época em que a pessoa preencheu os requisitos. Ou seja, se preencheu hoje, aplica-se hoje. Se mudar lá na frente, ela não pode ser lesada ou prejudicada. Então, vai aplicar a lei de hoje, quando ela preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria. Outra coisa, a pessoa que já recebe um benefício, que seja uma aposentadoria, uma pensão, é direito adquirido, não vai mexer nisso. Entendeu? E voltando a falar, se a pessoa, por exemplo, assim, eu ainda não dei entrada, mas ela dá entrada ou consulta um profissional, ele apura que ela já tem o direito lá atrás. Aplica-se a lei de quando ela adquiriu o direito, ou seja, lá de trás. E mesmo havendo a mudança lá na frente, não pode prejudicar ela, porque isso é direito adquirido. Sim. Tá? Bom, a gente sabe que vai ser muito discutido e a gente espera recebê-lo aqui em outras oportunidades para esclarecer mais pontos que, com certeza, essa reforma, essa proposta de reforma da Previdência será reformulada pelo Congresso, será reformulada pelo Senado, né? A pressão da sociedade civil organizada, das entidades de classe, é muito grande também em cima dos deputados que farão alteração, e a gente vai acompanhar de perto essas propostas e espera recebê-lo aqui novamente para outra oportunidade para explicar melhor essas mudanças que acontecerão. Doutor, muito obrigado. Balista, eu que agradeço o convite, e é igual eu falei, a gente analisa a proposta da reforma, trabalha em cima dela, mas ainda ela não é uma coisa concreta. É igual você falou, começou agora, tem todo o trâmite, passa primeiro por uma comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, depois vai por uma comissão especial. Por quê? Nessa primeira etapa, para ver se está de acordo com a Constituição. Na segunda etapa, eles analisam o mérito dela para discutir o mérito. Na terceira etapa, vai para a Câmara, aí vai para a plenária, tem que ter 2 votações, tem que ter uma votação de 3/5, salvo na Câmara dos Deputados, tem que ter no mínimo 308 votos. Passou pela Câmara dos Deputados, aí vai para o Senado, vai para essa comissão de Constituição do Senado, vão analisar novamente, aí depois também vai para o plenário 2 vezes votação no Senado, também tem que ter 3/5, tem que ter 49 votos dos senadores lá do Senado, aí depois, se for, aí que vão promulgar. E, pelo que a gente tem ouvido, acho que isso aí deve sair depois de setembro ou outubro. Acho que antes disso, que a gente tem acompanhado alguns entendidos sobre o assunto aí, passam isso, tá? E, igual eu falei, quando tiver uma coisa concreta e real, fica mais fácil para a gente passar para a população. Só que nós estamos trabalhando, por enquanto, com
as propostas com suposições. A proposta Tá? apresentada. E agradeço, abraço a todos e uma boa noite.